A graça e a paz a todos os nossos irmãos. No livro de Gênesis, capítulo 4, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Meus prezados irmãos, meus prezados amigos, aqui nós vemos então o início, das duas civilizações, a civilização ímpia, que provém de Caim, e a civilização piedosa, a linhagem piedosa. Nós sabemos que Caim ele matou Abel, e depois Deus levantou Sete, que veio a linhagem piedosa, da qual veio o povo judeu, o Senhor Jesus Cristo, e do ponto de vista espiritual, a igreja de Jesus. Caim, ele significa aquisição. Ele é o tipo do homem meramente terreno. Sua religião era destituída de um adequado sentimento do pecado ou da necessidade de expiação. Esse tipo religioso ele é descrito em 2 Pedro 2. Disse ali 7 coisas sobre Caim. Adora segundo sua própria vontade, está zangado com Deus, recusa-se a apresentar uma oferta pelo pecado, assassina seu irmão, mente a Deus, torna-se um fugitivo e vagabundo, ainda assim é objeto da solicitude divina. Abel, que é o segundo irmão de Caim, significa exalação ou aquilo que acende. Ele é o tipo do homem espiritual. Seu sacrifício, no qual foi derramado sangue expiatório, Hebreus 9:22, foi ao mesmo tempo sua confissão de pecado e a expressão da sua fé na interposição de um substituto, Hebreus 11, versículo 4. Gênesis 4:4, o cordeiro, diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, aqui fala do Cordeiro de Deus, o tipo de Jesus Cristo. É o mais frequente tipo do Messias sofredor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. O Cordeiro é um símbolo adequado da mansa inocência do Senhor Jesus. Então Abel, ele traz dos primogênitos das suas ovelhas, o que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Abel ele trouxe o melhor ali para Deus. Ele apresentou ali o primeiro fruto ali das ovelhas, ali, o primogênito, que apontava para o Senhor Jesus, o primogênito filho de Maria.
e o unigênito Filho de Deus. Abel é um tipo, né, também do Senhor Jesus Cristo, que teve ali o seu sangue derramado pelo seu irmão Caim. Caim, ele matou ali o seu irmão Abel por inveja, né? Foi exatamente o que as religiões fez com o Senhor Jesus Cristo. Os religiosos da época, com seus cultos legalistas, com seus dogmas, eles mataram o Filho de Deus. Então foi o que Caim fez ali. Caim matou matou ali Abel, seu irmão, por inveja. Abel ele representa a morte de Jesus, a morte de Abel. Abel teve o seu sangue derramado. E depois Deus levantou ali Sete, uma simbologia da ressurreição de Jesus Cristo. Sete é uma simbologia da ressurreição. Então, meus irmãos, nós vemos Caim, ele é uma figura do homem religioso. Caim, ele é uma figura das religiões sem Cristo, da religião sem o sangue, da religião sem a cruz, da religião que tem os seus dogmas, que tem o seu sacrifício. Você não precisa de fazer sacrifício para ser abençoado. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Não existe essa história de você sacrificar o seu tudo, sacrificar a sua casa, o seu carro, o seu dinheiro para ser abençoado, meu irmão. Isso aí é um retrato de Caim, a religião, um retrato do homem religioso, das religiões sem Cristo, das religiões sem o sangue de Jesus. Existe no mundo hoje mais ou menos 22 mil religiões. No Brasil existe mais ou menos 4.800 religiões, com todos os seus dogmas, com todas as suas liturgias, com todos os seus cultos legalistas. Mas nenhuma religião dessa pode salvar o homem. Por quê? Porque são as religiões sem o sacrifício. Por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. A oferta de Caim não tinha sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Esse tipo, ele se destaca pelo contraste, né, com a oferta sem sangue, feita por Caim. Então Caim, ele fez uma oferta sem sangue. Ele trouxe dos frutos da terra. E nos primeiros passos da humanidade, proclama a verdade fundamental de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, conforme está escrito em Hebreus 9:22 e Hebreus 11:4. Caim, ele reconheceu a Deus como a fonte de todo o bem. É o que faz aí as religiões, aí, a teologia da prosperidade. Eles reconhecem a Deus como a fonte do bem. Eles estão atrás de Deus, atrás de interesses, atrás de coisas materiais. Eles estão atrás de Deus porque eles sabem que Deus, ele é provedor de todas as bênçãos. Foi exatamente o que o Caim fez. Essas religiões aí, a teologia da prosperidade, é o retrato de Caim. Ele reconheceu a Deus como a fonte de todo o bem. É o que eles fazem aí. Eles sabem a teologia da prosperidade, os adeptos dessa teologia, sabem que Deus, ele é a fonte do bem. Mas eles rejeitou a maneira de adoração que havia sido revelada. Então essa teologia, ela rejeita a maneira de adoração. Eles não estão nas igrejas para adorar a Deus, eles estão nas igrejas atrás de bênção, porque eles sabem que Deus é o provedor de todo o bem. Então, meus irmãos, em conformidade com essa revelação, Abel, ele trouxe uma oferta de sangue, confessando-se a si mesmo como um pecador. Com Caim, começaram as falsas religiões, como eu disse, cuja essência é o homem aproximando-se de Deus, mas a sua maneira não segundo Deus. Então essas religiões, eles querem servir a Deus da sua maneira e não da maneira que Deus exige. É
totalmente diferente. No capítulo 4, no versículo 7, diz assim: a oferta pelo pecado em hebraico, a mesma palavra é usada para pecado e oferta pelo pecado, enfatizando assim notavelmente a completa identificação do pecado do crente com a sua oferta pelo pecado. Compare João 3,14 com 2 Coríntios 5,21. Aqui os dois significados estão reunidos. O pecado jaz à porta, mas ali também está a oferta pelo pecado. É onde o pecado abundou que superabundou a graça, conforme os Romanos 5, versículo 20. Na oferta de Abel, há implícita uma instrução prévia. Compare Gênesis 3,21, pois ela foi oferecida pela fé. Então a oferta de Abel é totalmente diferente. Hebreus 11,4. E fé é crer no que Deus disse, de maneira que a oferta sem sangue de Caim constituiu-se uma rejeição à instrução divina. Então é exatamente o que faz as religiões. Elas rejeitam Jesus. As religiões sem Cristo. As religiões sem a cruz. As religiões sem o derramamento de sangue. Então as pessoas acham que vai ser salva porque são religiosas. Isso não existe. As pessoas acham que serão salvas porque praticam obras, que fazem caridade. Não, meus irmãos. É preciso passar pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então a oferta de Caim, ela é uma verdadeira rejeição à instrução divina. É exatamente o que faz as religiões. Mas o Senhor, ele fez um último apelo a Caim para que trouxesse a oferta requerida, conforme Gênesis 4, versículo 7. O Senhor, ele fez o último apelo, vou repetir, para Caim, para que trouxesse a oferta requerida. Então Deus está fazendo o último apelo a esses religiosos dos últimos dias. Volte-se para Deus, aceite o sacrifício de Cristo, senão a sua religião não vai te salvar. Então essa civilização que proveio de Caim, meus amados irmãos, que é uma civilização ímpia, é uma civilização religiosa. O nosso mundo ímpio é muito religioso. Eles são muito religiosos, com seus cultos, as imagens de fundição e assim por diante. Então essa civilização ímpia, que originou de Caim, que pereceu no juízo do dilúvio, foi cainita em origem, caráter e destino. Muitos elementos da civilização material são mencionados nos versículos 16 e 22. Exatamente. É uma civilização que está atrás das coisas deste mundo, das coisas materiais. Vida urbana, vida rural, desenvolvimento das artes e manufatura, né? Isso está escrito nos versículos 16 e 22 de Gênesis 4. Gênesis 4. Mas eles excluíram Deus de seus pensamentos de forma deliberada. Então o mundo religioso não quer saber de Deus. Eles estão atrás de Deus, atrás das bênçãos de Deus. Mas eles não querem saber de compromisso com Deus. Eles não querem obedecer a Deus. Eles sacrificam. E a Bíblia diz assim que sacrificar, Deus não quer sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então eles mandam você sacrificar o seu tudo aí. Seu carro, a sua casa, a sua fazenda. Isso é o retrato do homem religioso. Então, meus amados e queridos irmãos, nós temos que ver aqui, eles excluíram Deus de seus pensamentos de forma deliberada, conforme Romanos 1, 18 e 23. Observa o discurso jactancioso de Lameque, nos versículos 23 e 24. Observa aí para os irmãos ver.